Você sabe qual que é a diferença entre o nerd e a pessoa comum? Bom, vamos lá, a pessoa comum termina de ver o filme, ela sai do cinema e vai pra casa de boas, né? Isso é comum. Agora o nerd, ele termina de ver o filme e ele imediatamente começa a criar várias teorias em cima dessa história. O nerd, ele vai pra internet depois, ele explica essa teoria, outros nerds aí completam e o negócio vira uma bola, galera. Mas vira uma bola de neve. Então, pera aí, nerd é tudo maluco, então. Nada disso, beleza? Eu separei aqui agora 7 teorias de filmes que são literalmente insanas, mas elas são tão bizarras que vão explodir a sua cabeça, beleza? E olha, eu sei que pode parecer loucura, mas você vai ver que faz tudo sentido, beleza? Bom, então prepara aí porque vai mudar a sua visão agora de vários filmes. Bora! Número 1, Shrek. Fiona é canibal. Você se perguntou o que a princesa Fiona ficou comendo durante todos aqueles anos no cativeiro? O dragão não deixava ninguém entrar no castelo, tá? E não tinha também como pedir um iFood, né? Uma quentinha, nada, sabe? A resposta é, a Fiona, ela ficava sendo alimentada com carne humana, né? E ela tava tranquila com isso. A primeira pista, galera, é que o dragão ele tinha um livro de receitas com cavaleiros. A segunda pista, obviamente, era o tanto de cavaleiro que entrava no castelo e não saía. E galera, era só os cavaleiros, tá? Os cavalos eles ficavam do outro lado da ponte, o que é suspeito, né? E além disso, Fiona também se transformava em ogro e o próprio Shrek brinca, galera, no começo do filme que ele vai comer geral, tá? E, bom, enfim, canibal, quero dizer. Shrek, ele chega a falar também sobre geleia de olho humano. O Shrek, ele tava de zoeira mesmo, né? Agora, o Shrek, ele tava de zoeira falando isso, né? Sobre essa parada aí de geleia de olho humano. Ou os ogros, eles realmente comem carne humana, galera? Bom, só a Fiona sabe a verdade e princesas não contam essas coisas, né? Número 2, Homem-Aranha 2, o final já foi alterado. Homem-Aranha 2, galera, do Tobey Maguire, foi lançado 17 anos antes do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, tá? E mesmo assim, muitos fãs ainda acreditam que o filme mais recente influenciou o filme lá de trás. Agora, como assim? Otto Octavius, ele diz que a última lembrança que ele tinha era estar segurando o Miranha pelo pescoço. Aí, ele é transferido aí pro Sam. A gente viu que essa viagem mudou a vida dele completamente. O cara parou de ser controlado pelos tentáculos, sabe? Mudou de lado. Ele voltou a ser um cientista do bem. E então, ele volta aí pro seu universo original para cumprir o seu destino. É um destino que a gente conhece. Lá atrás, ele se arrependeu dos seus crimes. Ele se sacrificou para salvar todo mundo. A gente achava que essa mudança era só uma ficha caindo, sabe? Mas agora, galera, a gente sabe que foram, na verdade, os eventos de Sem Volta Pra Casa que mexeram com o Dr. Octopus. Número 3, Star Wars. Obi-Wan planejou tudo. Me diz uma parada, por que o Obi-Wan ele nunca contou pro Luke Skywalker a verdade sobre o Darth Vader? Será que foi por pena do moleque? De repente por vergonha? Bora combinar, galera, que a verdade era complicada. Vamos lá, né? Seria, Luke, eu cortei os braços e as pernas do teu pai e eu deixei ele pra queimar na lava. Realmente isso seria complicado de falar pro Luke. Mas essa teoria, galera, mostra que o Obi-Wan, na verdade, era frio e calculista, tá? O plano dele seria o seguinte, seria fazer com que Luke criasse ódio de Darth Vader, né? E ele se tornasse aquele que iria destruir o vilão. Ele cria essa narrativa de que Darth Vader matou Anakin Skywalker. Ele passa então pro Luke ali o mesmo sabre que Anakin usou, né, pra forçar uma vingança. Obi-Wan não quer nem saber se foi aquele mesmo sabre que passou o rodo em crianças no Templo Jedi. Né, o importante é preparar Luke para essa missão, né, que é capotar o próprio pai. Depois disso, o próprio Obi-Wan ele se sacrifica pro Vader para aumentar ainda mais a raiva do Luke Skywalker. Agora, não deu em nada, mas houve sim uma tentativa. Número 4, o Nevoeiro. O sacrifício foi necessário? Vamos lá, ao final do filme, galera, o Nevoeiro é uma das coisas mais deprês já feitas no cinema. Todo mundo sabe disso. E a culpa nem é do livro, tá bom? O final da história original do Stephen King não tinha nada daquilo. Foi o diretor Frank Darabont que resolveu simplesmente destruir a emoção da galera. Faltavam minutos aí pra salvação aparecer, mas o protagonista sacrifica todo mundo, incluindo o próprio filho. Pesado, tá? Enfim, pra gente fica a impressão em que foi um ato completamente desnecessário. Mas você lembra da senhora Carmody? A fanática religiosa ele foi a grande vilã do meio da história. Ela achava que era necessário um sacrifício ali para acabar com esse nevoeiro. A maluca ela queria justamente o filho do protagonista. Mas será que ela era doida mesmo? No final, um grande sacrifício acaba acontecendo e o nevoeiro realmente se dissipa. Mas será que é coincidência?
Número 5. A fantástica fábrica de chocolate. A fábrica é o inferno. Já que a gente meio que entrou nos temas religiosos, existe uma galera por aí que é cismada com a fantástica fábrica de chocolate. E no caso aqui, a gente tá falando do filme de 1971. Mas você pode usar essa teoria nas adaptações modernas também. E vamos lá, essa teoria ela explica que a fábrica, na verdade, é um inferno, tá? E a viagem de barco pelo interior das instalações seria uma representação do rio Estige, né? Que é o rio além da vida da mitologia grega. E ao longo dessa jornada, cada uma das crianças premiadas vai encontrando um destino perturbador, tá? Baseado em algum tipo de pecado, né? Ou, de repente, alguma maldade que elas têm no próprio coração. E se essa teoria for correta, então o Wonka seria o próprio, né? Enfim, soberano de tudo. Todos vocês sabem o que eu tô falando, né? A sogra. Não, mentira, tô zoando. Sendo assim, galera, o protagonista, na verdade, ele tá sendo escolhido pra ser o seu sucessor. Bate na madeira. Bom, na verdade, eu não sei se isso aqui é madeira. Enfim. Número 6. Abismo do Medo. A protagonista enlouqueceu. Abismo do Medo é um dos títulos mais assustadores dos anos 2000. É sobre um grupo de amigas que se perde no subterrâneo de uma caverna e esbarra em meio que criaturas bizarras. Meio não, né? São criaturas bizarras. Curiosamente, o filme ele começa com um trágico acidente e alucinações da protagonista Sarah. E essa, galera, é a chave de tudo. De acordo com essa teoria, não existe criatura nenhuma lá embaixo. A protagonista ela alucinou todos esses eventos. O filme ele mostra a Sarah vendo coisas que não existem no começo e vendo coisas que não existem no final. Agora, quem garante que o meio é real? Caraca, até rimou, hein? Bom, se você contar, a Sarah ela capota 5 criaturas nas cavernas, tá? São exatamente 5 amigas que são capotadas lá embaixo. Agora, será que é outra coincidência? Ou a Sarah ela surtou durante a expedição e depois de, sabe, tantos traumas na vida dela? Bom, é teoria. Número 7. Curtindo a vida adoidado. Ferris Bueller não é real. E já que agora a gente entrou nesse campo aí de alucinação, vamos lá que tem agora uma teoria sinistra que gira em torno do filme Curtindo a Vida Adoidada. Ferris Bueller não é real. Que na verdade é tudo fruto da imaginação do seu amigo Cameron. Você conhece o Clube da Luta? Bom, enfim, Cameron começa a história deprimido, sem vontade de viver, sabe, controlado pelos pais. Ele surta e cria um amigo imaginário chamado Ferris Bueller. Ferris Bueller é tudo que Cameron gostaria de ser, que é um garoto descolado, sabe, que faz aquilo que dá realmente na telha dele, enfim, dane-se. Os dois, eles vivem altas aventuras. No final, Cameron passa por uma evolução. Ele relaxa, ele até mesmo ignora a destruição da Ferrari do pai. Nessa teoria, a namorada Sloane seria, na verdade, alguém que Cameron tá de olho e alguém que ele puxa pra viver essa tarde de loucura, sabe? A Sloane, ela estaria meio que sendo enganada por essa dupla personalidade, como Marla foi enganada em Clube da Luta. Agora me diz uma parada, você ficou de queixo caído? Alguma dessas teorias talvez faz sentido pra você? Ou talvez não fazem? Será que eu talvez possa ter estragado a sua infância? Ou talvez a sua adolescência? Bom, enfim, comenta aqui embaixo. Quem sabe talvez eu não faça a parte 2 dessa lista. Porque eu posso falar uma parada que o que não falta é teoria, galera, na internet. Então, se você quer ver mais teoria, comenta aqui embaixo. E, obviamente, já se inscreve no canal, que vai me ajudar pra caraca. É um amor. Eu sinto todo esse calor quando você se inscreve no canal. Então, se inscreve. Ah, tô suando. Na verdade, tá um pouco frio ainda. Então, se inscreve, por favor. Se inscreveu? Te amo. E também dá o like, que me ajuda pra caramba. Esse vídeo é, enfim, só aquelas coisas, né? Que o vídeo vai ser compartilhado, blá, blá, blá. Enfim, e também clica no sininho quando o nosso próximo vídeo de filmes e teorias, né, for lançado, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Eu te prometo. Beijão e te vejo no próximo vídeo. Fui!